Olá, feliz dia para você. Passando para dar continuidade ao assunto do último vídeo, que foi buscar em primeiro lugar o reino de Deus, para que as outras coisas vos sejam acrescentadas. Esse versículo está em Mateus 6:33. E a minha intenção é ampliar o entendimento que você tem desse versículo, porque muitas pessoas fazem confusão entre servir a Deus ou frequentar uma igreja e achar que todas as outras coisas serão acrescentadas só ela fazendo isso. Só que a palavra de Deus, ela explica muito sobre essa questão da justiça de Deus em muitos outros textos. Por exemplo, no vídeo passado eu fiz um paralelo entre a saída do povo do Egito, que simboliza a nossa conversão hoje, a retirada por Deus da nossa vida, do mundo, do império das trevas, para o reino do Filho do seu amor. E aí, como o povo, quando saiu do Egito, foi liberto do Egito, eles foram para o deserto. E o que hoje, na vida do cristão, significa esse deserto? O Egito a gente sabe que é o mundo. E o deserto? O deserto é o período, é a fase da sua vida que você vai trabalhar a sua salvação com temor e tremor. Você vai se deixar moldar pelo Espírito Santo. Você vai buscar a Deus intensamente todos os dias, para que tudo que você aprendeu do mundo seja esquecido. É basicamente isso. Porque lá em Romanos 12 está escrito assim: renovai a vossa mente. Para quê? Para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Por que existem tantas pessoas que conhecem ao Senhor, se rendem a Ele e a vida delas não muda, a vida delas não anda? Se ela está doente, ela continua doente. Se ela está com problemas de relacionamento, ela continua com problemas de relacionamento. Por quê? Porque ela não está buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça. Como que se busca o reino de Deus? Efetuando a nossa salvação com temor e tremor, fazendo essa renovação mental, trazendo para a sua vida, tomando posse do que Deus disse a seu respeito, do que Jesus ensinou, lendo a Bíblia, lendo os evangelhos, aprendendo e praticando, porque Jesus deixou isso muito claro. Se você ouvir e não praticar o que você ouvir, vai valer de nada. É como alguém que constrói a casa na areia. E no caso, a casa somos nós. Lá em Gálatas 4:19, Paulo está escrevendo aos Gálatas e diz assim, que ele tem orado para que Cristo seja formado em nós. Isso é fundamental, é necessário para que você venha realmente ser nova criatura, para que você possa realmente desfrutar de tudo que Jesus conquistou na cruz por nós. Isso é o que a gente chama de maturidade. Assim como um bebê, ele, quando nasce, precisa dos cuidados dos pais, não é verdade? A mesma forma, o cristão, quando ele nasce em Cristo, no reino de Deus, o espírito dele é recriado e ele geralmente orientado pelas pessoas mais maduras na igreja que ele se converteu. Mas ele precisa adquirir o hábito de leitura bíblica, de oração e se deixar ser trabalhado pelo Espírito Santo, ficar bem atento às direções de Deus, pegar as lições que Jesus Cristo deixou para a gente escrito na palavra e aplicar na nossa vida, como a questão da renovação da mente. Quando você não tem o conhecimento do que a Bíblia diz, do que Deus pensa,
É possível que você tenha aprendido, por exemplo, que é normal uma pessoa mentir, sem saber que a Bíblia condena a mentira. A Bíblia diz que os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Então, quando você aceita Jesus, ou você começa a entender um pouquinho mais e conhecer um pouquinho mais a respeito de Deus, você vai o quê? Você vai se livrar desse mau hábito. Entendeu? Você vai prestar atenção e não mentir mais, porque você aprendeu, lendo a Bíblia, que isso não agrada a Deus e que os mentirosos não herdarão o reino de Deus. E assim, com todas as outras coisas que você aprendeu, ainda que tenha sido com muita boa intenção de quem te ensinou, mas você aprendeu de uma forma que não condiz com o que está escrito na palavra. E é muito importante a gente ter esse entendimento de buscar as coisas que são do alto, em buscar conhecer a Deus, porque as pessoas que elas não conhecem a Deus, elas são o tempo todo roubadas pelo inimigo. Foi isso que Jesus tentou explicar lá em João 10:10, quando ele diz: o diabo, ele só vem para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Mas como que você vai chegar nesse ponto de ter a vida que Jesus conquistou para você, a vida abundante? Fazendo a renovação da sua mente, investindo, trabalhando na sua salvação com temor e tremor. Algumas coisas, em algumas áreas da sua vida, serão fáceis de você trabalhar, mas outras áreas vão ser difíceis, vão ser penosas. E Jesus também deixou isso muito claro. O reino de Deus, ele é tomado à força. E ele ainda deixa bem claro: só os valentes se apoderam dele. Por que valente? Porque você precisa empenhar-se, colocar toda a sua força para mudar, para abandonar velhos hábitos, para abandonar velhos pensamentos, para abandonar muitos dos seus comportamentos, muito das suas atitudes. E tem gente que ela chega, às vezes, para o Senhor e quer que primeiro Deus faça uma mudança na vida dela, Deus transforme a vida dela, para depois ela vai pensar se ela se deixa mudar ou não. E não é assim que funciona. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Eu penso que a gente vai ter que falar um pouquinho mais sobre isso em outro vídeo. Eu gostaria que você deixasse o seu comentário, ou a sua dúvida, se tiver, porque eu vou ter prazer em te atender, em te ouvir, enfim. Eu quero muito que esses princípios sejam entendidos, porque Jesus está voltando e a gente precisa se preparar para isso. Até o próximo vídeo.